Graças a Deus, irmãos, nós vamos hoje continuar a nossa série de estudos conhecendo a Palavra de Deus, abordando a carta de Paulo aos Colossenses. Nós começamos esse estudo na ocasião anterior, apresentando algumas informações introdutórias, e hoje nós vamos abordar um pouco mais detidamente o texto. O subtítulo dado a este nosso estudo de hoje é a preeminência de Cristo. Antes vamos recordar algumas das coisas que nós vimos no nosso estudo passado. Primeiro é que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 62. Ele encontrava-se preso em Roma, aguardando o recurso, a entrevista que ele faria em razão de um recurso dirigido ao imperador contra as acusações que haviam sido levantadas contra ele, contra Paulo. Paulo também, devemos nos lembrar, ele não implantou, não foi ele o plantador da igreja na cidade de Colossos, foi Epáfras, que era um amigo muito chegado de Paulo, muito admirado por Paulo. Paulo o chama de companheiro de ministério. E, além disso, Epáfras fundou outras igrejas também, na cidade de Laodiceia, de Hierápolis. Então, ele também, Epáfras, era um plantador de igrejas. Apenas algumas pessoas da igreja da cidade de Colossos conheciam Paulo. Paulo não havia ido lá ainda pessoalmente, mas algumas pessoas haviam conhecido a Paulo, muito provavelmente quando ele se encontrava em Éfeso. Éfeso ficava relativamente próxima da cidade de Colossos, e é muitíssimo provável que aqueles membros ou aquelas pessoas que iniciaram primeiramente a igreja em Colossos haja ouvido a pregação do apóstolo Paulo em Éfeso. Então, quando voltaram para aquela região, para suas cidades, levaram logicamente também a nova fé, o Evangelho em Cristo Jesus. A carta foi escrita para os Colossenses, mas ela também tinha a sua importância para a igreja localizada na cidade de Laodiceia. Nós também já vimos isso no nosso estudo passado. O apóstolo Paulo recomenda que a carta que ele escreveu aos Colossenses, esta carta, seja lida posteriormente para os irmãos da cidade de Laodiceia, e a que ele havia escrito para os irmãos de Laodiceia, que fosse posteriormente lida também ali pelos irmãos de Colossos, ok? Bem, o que mais? O tema principal, o subtítulo que nós vemos no nosso estudo, é a preeminência de Cristo. E o texto de referência que nós escolhemos para esta carta é o versículo número 17 do capítulo 1, onde nós encontramos a seguinte declaração acerca de Cristo Jesus: Ele é ou existe antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Bem, qual é a mensagem da carta de Paulo aos Colossenses? Quando nós lemos a carta, quando nós observamos o texto, nós chegamos à conclusão de que havia alguns desafios que os irmãos em Colossos estavam enfrentando, e Paulo escreve para eles tratando um pouco disso. Na verdade, Paulo usa mais de exortação do que propriamente de abordar um problema, mas ele diz mais como é que os irmãos devem se comportar diante disso, ou melhor, ele lembra aqueles irmãos algumas verdades espirituais. Ele trata mais disso do que de mostrar o erro, ou a falha, ou a heresia que aqueles irmãos estavam vendo surgir, ou se aproximar, ou afetar a sua comunidade. Então, quando nós lemos, ao menos dois desafios muito evidentes se tornam nesta carta com respeito a o que aqueles irmãos da cidade de Colossos estavam vivendo. E Paulo então responde. Então, nesse primeiro momento, nós vamos somente destacar algumas das dificuldades, alguns dos desafios que aqueles irmãos viviam e o que o apóstolo Paulo disse. Bom,
eles certamente estavam enfrentando alguma forma de pensamento ou de proposta ou de ensino místico, né? Este ensino prometia entrar numa espécie de conhecimento pessoal mais íntimo de Deus e assim conhecer os mistérios de Deus, né? Era um misticismo proposto para a prática cristã. Então, o que nós encontramos nesta carta são pistas de que isso estava acontecendo com aqueles irmãos. Por exemplo, o apóstolo Paulo usa muito a expressão mistérios nesta carta. Proporcionalmente falando, ele usa bastante esta expressão. Ele fala também de ilusões que algumas pessoas ensinavam. Então, é muito provável que aqueles irmãos estivessem sofrendo o assédio de algum grupo que ensinava que havia um modo espiritual, um modo místico, especial, reservado para algumas pessoas. E para que estas pessoas pudessem experimentar os mistérios de Deus, tinham que passar por esta experiência mística, o que é o que nós encontramos. Eu gostaria de lembrar que na época do Novo Testamento havia uma proposta filosófica religiosa que foi conhecida, mais religiosa, como gnosticismo. O gnosticismo é um termo que vem de uma palavra grega que significa gnosis ou conhecimento, e a ideia deste grupo era exatamente essa, de que era possível chegar-se a um conhecimento mais íntimo, um conhecimento das intimidades, dos mistérios de Deus por meio de experiências místicas. Ao longo da história da igreja, dos momentos iniciais da história da igreja, os cristãos eles enfrentaram muito este desafio que tentou impor-se na doutrina cristã. O gnosticismo ele era sincrético, ou seja, ele pegava instrumentos de diversas religiões e formava o seu bojo filosófico e religioso. E as primeiras comunidades cristãs elas enfrentaram um problema muito sério, porque elas afirmavam a distinção entre este tipo de pensamento e o evangelho verdadeiro. Nós encontramos esse tipo de conflito nas cartas de João, nós encontramos em algumas cartas de Paulo menção a esse tipo de pensamento, esse tipo de filosofia, esse tipo de proposta religiosa. Nós não sabemos se efetivamente era o gnosticismo que aqueles irmãos em Colossos estavam enfrentando, mas era algo muito semelhante à proposta do gnosticismo. No capítulo número 2, versículos números 1 a 4, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Observe, lembra que eu falei que o apóstolo Paulo usa muito essa expressão? Havia, naquela época, as chamadas religiões de mistério, que o gnosticismo era uma delas. Então o apóstolo Paulo, falando sobre isso aos irmãos de Colossos, e também se referindo aos de Laodiceia, ele diz que ele orava, ele lutava, ele se esforçava para que aqueles irmãos pudessem compreender plenamente o mistério de Deus. E olha o que diz o versículo número 2. Qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Cristo. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, é em Cristo que nós encontramos os tesouros e os conhecimentos ocultos de Deus. Ocultos não no sentido de ser impedido de revelar-se ao homem. Oculto aqui é no sentido da intimidade mesmo. Não é? Assim,
digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Então o apóstolo Paulo, quando fala isso, quando ele afirma que o mistério de Deus é Cristo, ele faz para que nenhum outro grupo, nenhuma outra pessoa engane a eles com raciocínios vãos, com artimanhas de discurso. Nós encontramos também no capítulo 2, versículo de número 18, o apóstolo Paulo dizendo assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então, uma das afirmações do pensamento gnóstico era de que entre a humanidade e Deus havia diversos demiurgos, eles chamavam assim, uma espécie de semideus, né? Semideuses. Então, você ia conhecendo o semideus, ele te dava a chave para você então entrar na outra esfera do próximo semideus e assim você chegar ao conhecimento de Deus. É muito provável que quando o apóstolo Paulo, aqui no versículo número 18, diz pretextando humildade e culto dos anjos, seja uma referência a isso, né? Os gnósticos provavelmente diziam que aquilo que é na Bíblia chamado de anjo, na verdade são esses demiurgos que proporcionavam um conhecimento maior de Deus. Então o apóstolo Paulo diz, olha, pessoas que andam por esse tipo de ação, esse tipo de atitude, são pessoas que estão na verdade firmadas na carne, né? Elas não têm nenhuma vida e nenhuma visão realmente espiritual. São ilusões que ela cria em razão da sua mente carnal. Então, aqueles irmãos estavam enfrentando esse tipo de problema. O que é que Paulo diz, né? Paulo diz que Cristo é o mistério de Deus e que nessa verdade, que Cristo que é o verdadeiro mistério de Deus, os cristãos devem perseverar. Então, no capítulo número 2, versículo 2, ele já foi lido, eu acabei de mencionar agora há pouco, mas eu releio. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, se alguém quer conhecer a Deus, ele só conhece a Deus pela pessoa de Cristo. No capítulo de número 1, versículos números 24 até o 27, nós encontramos Paulo dizendo assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo está dizendo que, de fato, no período da revelação de Deus, no Antigo Testamento, havia de fato um mistério, ou seja, expressa a vontade de Deus na pessoa de Cristo, a revelação de Deus na pessoa de Cristo, a manifestação de Cristo como o Salvador, como o Cordeiro de Deus efetivo, aquele que haveria de dar a vida e no seu sacrifício salvar os homens. Isso estava oculto ainda no Antigo Testamento. Mas oculto em que sentido? No sentido que ainda não havia sido plenamente revelado. Mas agora Paulo diz que o mistério de Deus oculto nas gerações anteriores agora se manifestou, né? Versículo número 26, se manifestou aos santos, aos quais, e é interessante isso, Deus quis dar a conhecer. Portanto, agora, se você quer conhecer a Deus, o propósito de Deus e a proposta de Deus com a pessoa de Cristo Jesus, já está revelado, você não precisa de mais nada, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo é a única esperança, é o único caminho pelo qual nós podemos entrar e experimentar efetivamente
a glória de Deus. Então, o mistério que havia no Antigo Testamento de Deus, agora foi revelado. Cristo, o Messias, é Senhor e Salvador. Bem, havia uma outra coisa que aqueles irmãos estavam enfrentando, que era o assédio de judaizantes. Lembram o que significa judaizantes? É uma expressão usada para se referir a judeus cristãos que criam em Jesus, mas defendiam a ideia de que os gentios deveriam adotar práticas culturais e religiosas judaicas. Então, os judaizantes também foi um grupo de muita influência, que exerceu um assédio muito grande na comunidade cristã. Então, eles sofreram também esse assédio dos judaizantes, os judaizantes que exigiam o cumprimento de uma série de regras para a concretização da salvação. Nós já tratamos disso quando estudamos a carta aos Gálatas, né? E se não era um assédio dos judaizantes, era o assédio de alguma outra seita legalista. Por que estou falando isso? Porque alguns elementos que constam na carta aos Colossenses eram característicos dos judaizantes, mas alguns outros não, no texto que nós vamos ler. Então, os estudiosos ficam na dúvida, ou melhor dizendo, não tem como afirmar que eram exclusivamente ou precisamente judaizantes, mas certamente era um grupo que exigia ou que estabelecia uma série de regras como necessárias para serem cumpridas a fim de que a salvação se efetivasse na vida das pessoas. No capítulo 2, versos 16 e 17, nós encontramos Paulo escrevendo assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então havia um grupo que exigia, ou que propunha que dias sagrados, especiais, no caso não o domingo, né, fossem cumpridos, que festas judaicas, como a festa da Lua Nova, por exemplo, fosse cumprida, outros rituais. Então Paulo diz, olha, isso não tem valor efetivo para a salvação. Cristo é que forma o corpo da igreja. Cristo é a salvação. Então, vamos ver a resposta de Paulo. Para Paulo, Cristo pagou plenamente a nossa dívida diante de Deus e como a pessoa de Deus. Então, nós não temos necessidade de mais nada para assegurar a nossa salvação. Lembram de que quando nós estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, daquela fórmula final que nós colocamos lá? Se pudéssemos resumir em uma fórmula, o ensino de Paulo na carta aos Gálatas seria Jesus mais algo para a salvação igual a nada. E a outra fórmula, Jesus e mais nada para a salvação verdadeira. Então, o apóstolo Paulo, ele aqui repete esta doutrina, ele reargumenta, ele reafirma isso para aqueles irmãos guardarem em suas mentes. Capítulo 2, versículos de números 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos delitos. E observe que como ele começou, o que está escrito no versículo número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui é de uma quitação plena, completa,
perfeita, perdoou todos os nossos pecados, no versículo de número 13. Versículo 14, ele cancelou o escrito de dívida, no início do versículo de número 14. No versículo número 15, e despojando os principados e potestades. E no final do versículo número 15, triunfando deles na cruz. Ou seja, o apóstolo Paulo diz que Cristo pagou tudo. Não há mais a necessidade, nós não precisamos, ninguém precisa mais ficar desesperado em garantir a sua salvação por meio de práticas religiosas. Cristo foi o que pagou plena, totalmente a nossa dívida com Deus. Portanto, não precisamos mais temer qualquer condenação, porque Cristo venceu os principados e potestades e ele cancelou definitivamente o escrito de dívida que constava contra nós. Então, certamente, esses eram dois desafios que aqueles irmãos de Colossos enfrentaram. Uma seita mística, muito provavelmente o gnosticismo, e uma seita legalista, muito provavelmente os judaizantes. O apóstolo Paulo, então, quando ele afirma que toda a dívida foi paga por Cristo Jesus e paga totalmente, ele chama a atenção daqueles irmãos para o fato de que isso tem importância para as nossas vidas e importância para a nossa conduta. Lembra que os judaizantes ou a seita legalista dizia: você tem que fazer tal coisa como uma regra para a salvação, para garantir a salvação? O apóstolo Paulo ele toma o cuidado para que aqueles irmãos não pensem que, uma vez salvos, eles poderiam viver de qualquer forma. Não, há coisas que nós devemos fazer, mas que não são coisas que ratificam no sentido de que somam, não é? Acrescentam firmeza à obra de salvação, mas são coisas que nós desenvolvemos por causa da salvação. Então nos comprometemos com Deus em Cristo Jesus para buscar viver de acordo com a vontade de Deus, de um modo digno do nome de Deus nas nossas vidas. Então Paulo diz que os cristãos, ou o cristão, ele precisa, tendo essas verdades, né, de que Cristo é a plenitude da manifestação de Deus. Você não precisa de mais ninguém para conhecer a Deus. E de que Cristo é aquele que pagou completamente a nossa dívida diante de Deus. Então, tendo isso, ou essas verdades muito bem firmadas na mente e no coração, o cristão então pode caminhar de modo a permanecer firme e não cair em armadilhas espirituais. Capítulo número 1, versículo 9, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos acerca da fé daqueles irmãos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Observe que o apóstolo Paulo aqui dá ênfase em processos racionais, né? Mas observe que aqui ele diz no versículo número 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Então, tendo essas verdades firmadas nas nossas mentes, nós podemos nos conduzir, ou podemos dirigir as nossas vidas de modo digno por causa da completude, da plenificação da revelação de Deus em Cristo Jesus e da salvação que Ele, Cristo, alcançou por nós diante de Deus. Capítulo 2, versículos 6 a 8, encontramos assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, precisaria ter estas verdades muito bem firmadas na mente para cada vez mais as raízes da fé se firmarem em Deus, os alicerces da nossa fé se fundassem cada vez mais precisamente na pessoa de Deus, na obra de Cristo. E ainda nós encontramos no capítulo 3, versículos números 1 a 4,
o apóstolo dizendo o seguinte, reafirmando verdades da salvação plena de Deus na pessoa de Cristo, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta. Oculta aqui significa guardada, protegida, né? Oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, nós observamos aqui que o apóstolo Paulo diz, olha, se você ressuscitou com Cristo, ou seja, se você morreu com Cristo para o pecado, se você tem nova vida em Cristo Jesus, pense segundo as coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra, como mistérios, ou misticismos, ou regras para se estabelecer a vida agradável a Deus. Não, isso não procede de Deus. Pense no modo como Deus agiu em Cristo Jesus. E a nossa vida está nele. E quando ele, na segunda vez, se manifestar, nós também seremos. A nossa vida, vida eterna, vida real, vida verdadeira, vida em abundância, se manifestará com ele na sua vida. Vamos lá. A vida cristã, norteada por essas verdades da preeminência de Cristo, preeminência sobre o quê? Ele é a revelação plena de Deus. E ele é a salvação, nele reside a salvação plena de Deus. Então Cristo exerce preeminência. Então, essas verdades da preeminência de Cristo e sua obra devem desenvolver-se em prática de vida virtuosa. E aí nós encontramos uma série de citações ou de referências a isso. No capítulo de número 4, versículos número 5 e 6, nós encontramos Paulo dizendo assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, desenvolver a vida com sabedoria e também ter a sabedoria para responder a cada um no que diz respeito às inquirições acerca da nossa fé. Daqui a pouco nós vamos ver mais nitidamente essas questões aqui. Como como o apóstolo Paulo, quais áreas o apóstolo Paulo diz que os cristãos deveriam mostrar uma vida virtuosa? Primeiro, na luta interior, na luta interna contra o pecado. No capítulo 3, versículos números 5 e 6, o apóstolo Paulo disse assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a vida de santidade, ela seria uma consequência e uma expressão de uma vida redimida por Deus. Então, a prática religiosa tem lugar como testemunho e como exercício de santificação, não como um elemento que estabelece ou ratifica ou ajuda a salvação que Cristo executou lá na cruz. Então, a vida virtuosa do cristão, ela deveria se refletir primeiramente na dinâmica interna, na luta pessoal, individual, né, com o seu próprio pecado. Então, isso é importante. Depois, nos interrelacionamentos na igreja, no capítulo 3, versículos números 8 a 17, o apóstolo Paulo vai expressar isso de forma muito específica, né, muito objetiva. Ele diz assim: agora, porém, despojai-vos, aí já é no plural, né, no coletivo, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que
o criou. Olha o que ele diz a partir do versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de miséria. Ele diz mais ainda, versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. O que é que Paulo está falando? Paulo está falando de como os relacionamentos dentro do corpo de Cristo, da igreja, entre os irmãos, deveriam se desenvolver. O modo como os relacionamentos são vivenciados dentro da igreja, ou contribuem, ou danificam, prejudicam o testemunho e, portanto, o nome de Cristo Jesus. Mas ele diz uma coisa mais interessante, ele diz assim, versículo de número 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Como é que essas coisas poderiam existir? Como é que elas poderiam se fazer presentes no meio da igreja, no interrelacionamento dos irmãos? Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o apóstolo Paulo manifesta a esfera, ou se refere à esfera do interrelacionamento no seio ou entre os irmãos da igreja, como uma área na qual a dignidade da vida cristã deveria se manifestar. Mas tem mais ainda no testemunho familiar, na vida familiar. No capítulo 3, verso 18, até o capítulo 4, o versículo de número 1, nesse trecho, que é um trecho muito semelhante ao final da carta de Paulo aos Efésios, né, nós encontramos as recomendações de Paulo para os interrelacionamentos familiares. Esposas, sede submissas ao próprio marido. Verso 19: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Versículo número 20: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Verso 22: servos, porque os servos eram considerados em algum grau membro da família. Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Aí, versículo de número 23, ele vai usar uma expressão semelhante à que ele usou quando falou do interrelacionamento na igreja. Versículo número 13, 23 do capítulo 3: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E assim ele expressa, ele se refere à vida familiar como uma esfera na qual o cristão deveria desenvolver um comportamento virtuoso. E tem mais um ainda, na prática de oração perseverante. Versículo 2 do capítulo 4: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazê-lo. Então, o apóstolo Paulo fala da prática na oração constante, né? E ele encerra esse trecho dizendo assim: portai-vos com sabedoria, vida virtuosa. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Então, o apóstolo Paulo diz que a preeminência de Cristo, ela deve impactar a nossa vida, fazendo com que nós vivamos virtuosamente. Não para entrar nos mistérios de Deus. As nossas ações não podem promover isto. Não para garantir a nossa salvação com o cumprimento de algum rito, ou de alguma lei, de alguma norma. A lei ou esse tipo de atitude não pode produzir, não acrescenta nada à salvação. Então, uma vez que
estas verdades estiverem na nossa mente, devemos desenvolver vida virtuosa para dar testemunho da nossa luta pessoal contra o pecado, do interrelacionamento na igreja, dos relacionamentos dentro da nossa família e no uso da perseverança em oração por si e pelos outros. Mas a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta fundamentalmente que fala da preeminência de Cristo. Cristo é o que nesta carta? Bom, são muitas as referências e as implicações, na verdade, desta preeminência de Cristo. Mas eu vou listar aqui somente algumas, para nós podermos depois refletir sobre elas. Como é que Paulo expressa a preeminência de Cristo? Quem Cristo é nesta carta de Paulo aos Colossenses? Quem ele deveria ser para os Colossenses na sua fé e no seu testemunho? Bom, primeiramente ele diz que Cristo é o nosso pleno Redentor. No capítulo de número 1, versículo de número 14, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que ele, nele, em Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então ele é o nosso pleno Redentor. No capítulo número 2, versículo número 10, o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim: também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. É só essa primeira parte deste versículo de número 10. Eu quero chamar a atenção nesse trecho para o quê? Para o fato de que quando Paulo diz também nele estáis aperfeiçoados, a palavra que aqui está, o verbo que aqui está traduzido como aperfeiçoado, né? Na verdade significa plenificado, ou seja, nele nós temos a plena redenção. Está tudo feito. Não há o que completar, né? É por isso que foi utilizada aqui a expressão aperfeiçoados, né? Está tudo feito de forma perfeita, nós não precisamos, não há necessidade de agregar alguma coisa, de acrescentar algo. Tudo foi realizado de forma plena. Então ele é o nosso pleno Redentor. Ele também é a plenitude da manifestação de Deus. Você não precisa de intermediários para chegar ao conhecimento de Deus. Cristo é o conhecimento de Deus. Cristo é Deus revelado. Capítulo 1, versículo de número 15. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deixa-me chamar a atenção para a expressão imagem. Para nós, imagem é reflexo, tudo bem, dá para entender isto, né? Ou seja, Cristo é o reflexo de Deus, ele expressa a pessoa de Deus. Mas a palavra que aqui está traduzida como imagem, ela literalmente no grego é caráter. E caráter significava uma marca que era deixada em algum lugar, ou seja, a correspondência exata entre aquilo que se vê e o objeto que causou aquela marca, né? Então, ele diz, olha, se você quer saber quem é Deus, olhe para Cristo. Cristo é o caráter, Cristo é a marca de Deus. No capítulo 2, versículo de número 9, o apóstolo diz assim, ou disse assim: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo é Deus encarnado. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Cristo. Se você quer saber se existe um Deus, olhe para Cristo. Se você quiser saber quem é esse Deus, olhe para Cristo. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, a plenitude de Deus. Mas ainda, ele é também o agente da criação. No capítulo 1, verso 16. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Olha como ele fala da preeminência de Cristo aqui, não é? Ele exerce preeminência por direito de criação, ao passo que anteriormente ele falou da preeminência por direito de redenção, aqui é de criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele não somente é o agente da criação,
mas tudo foi criado para a glória dele. Ele é Senhor da criação também. Preeminência de Cristo. O que mais? Ele é, por ser divino, pré-existente. Ele é o Deus pré-existente. Verso 17 do capítulo de número 1. Ele é ou existe, né? Que é o nosso texto de referência. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, ele é anterior a toda a criação. E tudo que existe na criação, nós não existimos, nós subexistimos. O cosmos, a criação não existe, ela subsiste. Este conceito é muito importante. Ou seja, ela se mantém por causa de Cristo e em Cristo Jesus. Mais ainda, o que é que o apóstolo Paulo afirma acerca da preeminência de Cristo? Que ele é o Senhor da igreja. Capítulo 1, versículo de número 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Deixe-me chamar a atenção para a expressão, ele é o princípio. Algumas pessoas leem esse texto e relacionam esta expressão à pré-existência de Cristo. Então, ele é o princípio. Mas, na verdade, aqui está falando da preeminência dele sobre a igreja. Princípio aqui é a origem, Gênesis. É a palavra que está traduzida aqui como princípio. Lembra no livro de Gênesis como é que começa? No princípio criou Deus. Né? No começo, na origem. Jesus é a origem da igreja. Então, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, ou seja, é nele que a igreja se origina. Ele é o primogênito de entre os mortos, ou seja, ele é aquele que manifesta a nossa natureza redimida e ressuscitada. Então, o corpo ressuscitado de Cristo é a promessa de Deus, é a marca de Deus de como nós também seremos ressuscitados. E diz que Deus deu ou estabeleceu isto, ele como princípio, como origem, como primogênito, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Mais ainda, ele é o concessor da vida eterna, capítulo 1, versículo número 18. Ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça da igreja, é ele que nos dá a vida eterna, é ele o exemplo ou a figura, né, a realidade máxima da nossa redenção. Então é uma figura, né, uma referência à vida eterna que nós temos. Mais ainda, ele é o reconciliador com Deus. Ele promove essa reconciliação entre nós e Deus. Versículos de números 19 a 22 aí do capítulo número 1. Porque aprove a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, como ser divino, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, ele nos reconcilia com Deus. Ele não só nos habilita a apresentar-nos diante de Deus, ele realmente promove uma reconciliação, um relacionamento íntimo, cardial nesse sentido, né? De coração para coração, ali com Deus. E ele assim nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. No capítulo 2, versículos números 11 a 15, o apóstolo Paulo fala sobre isso também. Nele fostes circuncidados. Circuncisão é uma figura de purificação, né? Fostes circuncidados não por intermédio de mãos de homens, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo,
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. E o apóstolo Paulo continua, e no final do versículo número 15 ele diz, despojando os principados e potestades. Então ele promove uma plena reconciliação entre nós e Deus. E ele é o resgatador das nossas vidas. Capítulo 3, versículos números 1 a 4. O apóstolo Paulo diz, portanto, ou seja, em virtude do que foi até então dito, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Observe o que ele diz aqui. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Ele é o resgatador das nossas vidas. São estas apenas algumas das declarações que Paulo faz nessa carta com relação à preeminência de Cristo. A igreja em Colossos estava enfrentando problemas muito sérios que poderiam desviar da verdadeira comunhão com Deus, poderiam fazê-los ou torná-los heréticos, crendo que havia algum outro caminho, um caminho mais profundo, um caminho mais misterioso para se chegar ao conhecimento de Deus. Cristo é a plenitude de Deus. Nele nós temos o pleno conhecimento do propósito de Deus para as nossas vidas. Os irmãos em Colossos estavam sofrendo assédio de pessoas que diziam, vocês têm que fazer tal coisa, têm que observar tal e tal data, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, para que de fato a salvação de vocês seja garantida. O apóstolo Paulo diz, ele pagou tudo. Não precisamos fazer mais nada. É na grandeza, na singularidade da pessoa de Cristo e da sua obra que nós temos a segurança da nossa salvação. Em mais nada e em nenhum outro. Que nós possamos cumprir em nós o que o apóstolo Paulo exortou aqueles irmãos em Colossos. Que nós nos conscientizemos disso e que, como consequência dessa conscientização, nós vivamos de fato para a glória de Deus. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.